Olá, gente querida, tudo bem? Vocês estão no segundo episódio da série que relembra o projeto Maternidade Globalizada e eu estou juntando essas amigas especiais que estão ou estavam em países diferentes aí por esse mundo afora e que tiveram os seus filhos em outros países, eu aqui no Brasil, e por isso nessa série especial agora, lembrando o Mês das Mães, eu reuni elas novamente para que a gente fale sobre esses assuntos do nosso universo da maternidade. O primeiro episódio falou sobre o pré-natal. Se você não assistiu, tem o link, confira aí. E hoje vamos falar sobre o parto. E eu quero saber das meninas, estão comigo aqui a Amanda, que mora na Argentina, a Celiane, que mora atualmente no Canadá, mas teve a primeira filha dela nos Estados Unidos, e a Sodreia, que teve os 3 primeiros filhos em Londres e agora vai ter o 4º baby, uma menininha, Ana Flor, né, Sodreia? Que vai nascer aqui no Brasil. E eu que já tive os meus 2 meninos aqui no Brasil e tá vindo o terceiro aí também, e vai ser um brasileirinho. Então vamos falar sobre o parto. Meninas, eu quero saber de vocês como foi o parto. A Amanda, que ainda ficou no primeiro, por enquanto, né, na sua primeira filha, mas como foi o parto para você, a sua realidade na Argentina? Conta pra gente. Minha filha, a Gabi, nasceu no interior da Argentina, num estado muito pobre, então as opções de saúde não eram muito positivas, assim. A gente escutava de muitos casos de violência obstétrica no sistema público, lá naquela região, né? Agora eu estou em Buenos Aires, a gente escuta de outra realidade, mas lá no interior, escutava de muitos casos de bebês que faleceram mesmo no parto, casos de falta de oxigenação, muitas mulheres que sofreram prolapsos, que sofreram várias situações complicadas como resultado do parto. Então, nós optamos pelo sistema, por ter a Gabi no particular, mas igual as clínicas que tínhamos à disposição, elas não eram, assim, muito boas, né? Então, não existia, por exemplo, um plano de parto, eu não podia escolher como eu queria que fosse o parto, não tinha opção de ter parto em casa, não tinha acompanhamento de parteira, era tudo com o médico, não tinha uma preparação para o parto natural, né, que a gente vê em outros lugares. As clínicas particulares tinham fama de insistir muito na cesárea, era mais fácil para o médico, né, vir só no horário marcado e não ter que acompanhar tudo. O meu médico, no último mês de gestação, na verdade, durante todo o acompanhamento, ele insistia que a Gabi era muito grande para o meu tamanho, né, em algum sentido. Então, ele, no último mês, foi muito firme de que eu tinha que fazer cesárea, porque ela era grande e ela tinha uma volta de cordão. A Gabi nasceu dia 28 de dezembro, e ele tinha muito medo de ter alguma complicação durante o parto e não conseguia anestesista ou alguma coisa assim de última hora para o nascimento dela, se precisasse uma cesárea de emergência. Então, quando ele descobriu que ela tinha o cordão enrolado, né, ele marcou cesárea para as 38 semanas e ela nasceu com 4,1 kg. Então, era grandinha mesmo. O Ezequiel não pôde entrar comigo no parto. Em teoria, isso é um direito aqui na Argentina, ter o acompanhamento, mas ele não se cumpria, pelo menos lá no interior. Inclusive, em parto normal, em muitos lugares não deixavam ninguém entrar junto. A mãe ficava sozinha no hospital público, todo o tempo de contração e tudo mais. E, bueno, na clínica a gente... Bueno, saiu um espanhol aí no meio. Na clínica eu pude estar acompanhada até a hora de entrar, mas lá na sala de parto eu estava sozinha. Eles levaram a Gabriela para outra sala, ela não chorou no começo, nunca me explicaram bem porquê, não me explicaram o que fizeram, e eu não podia perguntar. Lá eles diziam que se você falar durante a cesárea, você se enche de gases. Eu não sei se é verdade ou não, mas você não podia perguntar nem falar nada durante a cesárea, tinha que ficar quieta. Então eles levaram ela embora, sim, para outra sala,
E eu não podia nem perguntar o que que era, o que estava acontecendo. Eles só trouxeram ela já vestida depois. Eu não vi ela quando ela nasceu, assim. Eu nem pude ver. Eles levaram ela e trouxeram ela vestida para eu ver só, nem aproximaram ela de mim. E levaram ela para a porta de saída e entregaram ela para Ezequiel. E o Ezequiel levou ela para o quarto. Então, foi um pouco ruim, assim, né? A experiência. Eu fiquei lá sozinha um tempo até que veio a enfermeira fazer a limpeza depois do parto. Me deixaram num corredor, na cama, até vir o enfermeiro e me levar. Assim, isso que eu estava no particular, né? Se fosse no público, eles costumam forçar o parto natural e daí tem todos esses casos ruins do sistema público, a gente não se animou. Mas, assim, foi bem ruim, assim, o atendimento. Depois, eles não vieram ver a gente durante a noite, ver como é que a gente estava, eu e ela, a gente ficou sozinho com o Ezequiel no quarto e meio que se virem, assim, sabe? No outro dia, recém que vieram medir temperatura e tudo mais. E eu tive aula de tardezinha. Então, essa foi nossa experiência, assim, não foi muito legal. Não teve muito apoio do médico. A minha mãe ficou horrorizada com o tratamento lá. Eles estavam, graças a Deus, para nos acompanhar e tudo mais. Não, óbvio, não ficaram lá na clínica, né? Mas eles estavam no primeiro momento, então o Ezequiel recebeu ela no colo ali, recém-nascida, e estavam os meus pais também para acompanhar ele, né? Para ver o que fazer, porque era o primeiro bebê. Mas foi uma situação meio ruim, assim. Eu atribuo isso bastante à região que a gente estava, que é uma região complicada. Mas espero que se vier outro bebê aqui em Buenos Aires seja um pouco mais humanizado, assim, o acompanhamento. A gente espera também. E bom que você não se desanimou com esse caso, né? Porque às vezes as mulheres acabam se traumatizando mesmo com o parto que tiveram e não se animam a ter mais filhos, né? Amanda, eu lembro que a gente chegou no nosso projeto Maternidade Globalizada, ele começou lá em 2016 e a ideia era ter justamente vídeos sobre as quatro falando da sua realidade e por conta de eu não conseguir editar todos esses vídeos maravilhosos aí, a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto lá, mas agora estamos aqui resgatando essas histórias e esses relatos, e eu lembro que o parto foi um vídeo que vocês mandaram material, e eu me impressionei muito com o relato da Amanda. Inclusive, Amanda, você tinha dito que até alguns itens, como gás e alguns detalhes, vocês precisaram levar, imagina, e era no particular, é isso? Isso. O médico passava uma lista do que precisava comprar, até o fio para cirurgia, né, para cesárea. Ele preferia um fio especial e tal, então a gente tinha que comprar eu não sei os nomes já, mas do soro, um monte de questões assim. Não sei se a agulha, como é que era, mas tinha uma lista assim do que tinha que comprar e levar para lá, assim. Foi estranho. Impressionante. É. Obrigada, Amanda. E a Celiane, como foi a sua realidade nos Estados Unidos? Eu me sinto até mal de falar agora, depois da experiência da Amanda, né? Assim, como eu falei, lá nos Estados Unidos é tudo particular, mas é bem diferente a realidade, né? Eu estava num hospital muito bom, que era bem pertinho da onde a gente morava, a gente foi a pé para o hospital, porque eu fui induzida, que daí a Sofia teve que nascer com 37 semanas, o hospital ficava 5 minutinhos da minha casa, foi muito tranquilo, então a gente foi até lá, a gente chegou de manhã no hospital, e ficamos num quarto privado, assim, era um quarto enorme, tinha banheiro dentro e tal. E aí eles começaram a fazer a indução da maneira mais natural possível. Eles colocaram um medicamento direto no colo do útero para ver se eu ia responder, porque eu cheguei com 0 de dilatação. Como ela não estava preparada para nascer ainda, né? Então tinha que ir. Mas eles tinham esse cuidado assim muito legal de ir aos poucos. E eles falaram: se precisar 72 horas, vai ficar, enquanto for seguro para ti e para o bebê, a gente vai seguir, né? Então aí foi
me deu uma paz, assim, porque a gente sempre fica preocupado. E agora, o que vai acontecer, né? Primeiro filho, a gente não tem muita ideia do que esperar também, né? Um, nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Canadá também, agora a questão das parteiras e das doulas. Eu acabei optando por não, porque não era muito não era uma coisa muito familiar para mim, então acabei ficando mesmo com médicos e tal, mas foi muito tranquilo, assim. Tinha muita gente entrando e saindo do meu quarto, porque como eu fiquei 2 dias e meio, a Sofia nasceu no sábado ao meio-dia, eu fui na quinta-feira da manhã para o hospital. Tinha gente chegando e checando, vendo se eu estava dilatada ou não. Isso acho que foi a coisa mais difícil, né, para mim, porque chega uma hora que é dolorido já está doloroso, né, e eu não estava dilatando e tal. Então, eles foram aumentando, os procedimentos foram mudando e aumentando a intensidade para ver quanto mais que precisava fazer. A minha bolsa estourou naturalmente, então isso fez com que, depois que estourou, daí foi rapidinho, daí realmente, aí dilatou, e aí ela já veio logo algumas horinhas depois. Eles têm também um negócio que, quando a bolsa estoura, eles colocam um caninho, que é para não estressar o bebê, então eles mantêm o bebê, tipo, como se fosse um líquido, até o momento do nascimento. E aí, então, a médica de plantão disse que ela ia começar, ela me falou que o meu médico queria ter pedido para ligar para ele, então ela disse, mas não vai dar tempo dele chegar, então eu vou começar. E aí começou o parto, foi uma experiência muito interessante. Ela começou o parto, quando estourou minha bolsa, eles me perguntaram se eu queria epidural, e aí que é tipo uma anestesia para parto normal, né? E aí eu disse, me perguntem daqui 20 minutos. E aí, nossa, minha estrela, né? E aí a enfermeira não voltava nunca mais. Para mim, aqueles 20 minutos foram uma eternidade. Aí quando ela voltou, eu falei, eu quero epidural, né? Eu quero. E ela disse, então tá, então eu tinha que tomar uma bolsa de soro ainda. Porque eu não sabia disso antes, né? Aí daí eu tomei o soro, aí que eles me deram epidural, mas aí depois com a epidural, realmente, não senti mais dor nenhuma. Dormi até, consegui tirar uma soneca de uns 40 minutos ali, e aí, claro, eles acompanham pelo monitor como é que tá a questão das contrações, e aí eles iam avisando, agora tu faz força, agora espera e tal, mas eu não sentia dor nenhuma. Na hora do nascimento, acho que tinha umas 9 pessoas dentro da sala, porque tinha estudante, tinha enfermeira, o Alexandre podia ficar também, e podia até ter mais uma pessoa, no caso, mas como nós éramos só nós dois ali, né? Então, ele ficou do lado ali. E aí, eles me perguntaram se eu queria um espelho para ver. Aí, sim, eu quero, né? Qualquer coisa eu não olho, né? Tipo, fiquei pensando um pouquinho. Então, deixaram um espelho. E aí, aí nesse meio tempo, o meu médico chegou, a médica foi embora e ele ficou fazendo parto. Mas a gente brinca até hoje, né, meu marido, que foi uma coisa assim tão entediante até, sabe? Porque como eu não estava sentindo dor, aquela coisa, tipo, ficava um silêncio às vezes. Tá, agora faz força, sabe? E aí eu fazia força. Até que por fim o meu médico falou assim: tu quer segurar ela? E eu fiquei pensando, eu quero, mas ela tá dentro da minha barriga ainda, né? Eu falei, quero, dele, então vem buscar, vem pegar. E aí, quando eu fiz o movimento de vir para frente, ele simplesmente encaminhou ela para o meu braço, para as minhas mãos, e aí a gente fez o pele com pele, que é muito, muito forte aqui, né? Já na hora, ela não chorou muito. Aí eles não tiram a criança do quarto. Eles deixam sempre, então eles fazem tudo ali no quarto mesmo. Não tem o costume de dar banho, de lavar com água. Eles usam um sabão, um sabonete, que pode ficar na pele, eles limpam todo o bebezinho, mas tudo do lado da minha cama, né? O Alexandre cortou o cordão umbilical também, então isso também é uma opção que tem. E para o pai fazer alguma coisa naquele momento ali, né? Nossa, e aí... que emocionante deve ser, né? Que emocionante deve ser para ele. Foi muito legal, assim. A gente brincava que para o segundo filho, para ser tão emocionante, tem que ser um negócio muito legal mesmo, porque as nossas expectativas agora estão lá em cima, né? Vamos ver como é que vai ser com o Lucas. Mas foi muito bom, assim, então,
eles têm uma caminha que tem uma luz quente em cima, e é ali que eles limpam o bebezinho e já colocam a roupinha, já enrolam direitinho, tudo no mesmo quarto, né? E aí depois, como foi um parto normal, assim que eu passou o efeito da epidural, eu já estava caminhando, saltitando ali, como se nada tivesse acontecido, né? Foi realmente bem, bem tranquilo. Agora, com o Lucas, eu imagino que vai ser próximo disso, no sentido que, porque vai ser indução também, então eu imagino que vai ser mais ou menos parecido nesse sentido, mas aí também vai depender muito do médico que vai fazer o parto, né? Como é que ele lida com isso. Então, vamos ver. Esperamos aí que seja uma experiência legal também. O Lucas, você me contou mais ou menos, eu acho que é interessante você trazer essa informação. Vai ser também induzido, porque ele está segurando o cordão. Que história é essa? Eu fiquei impressionada com essa informação. Ele já está puxando a cordinha para descer. Não, é que assim, ó, o Lucas, ele é muito sapeca, tá? Eu já vi que ele vai ser, né, vai ser mais complicado que a Sofia. Como eu tô com uma hipertensão, eu tenho acompanhamento para acompanhar o batimento cardíaco dele. 2 vezes já eu já tive que ir para o hospital logo depois, porque ele dá uma baixada no batimento cardíaco. Apesar dele mexer muito, ele é muito, muito, muito ativo, muito mais que a Sofia era. E aí eu vou para o hospital e eles falam, não, tá tudo bem, fico 2 horas lá, tá tudo bem. Só que daí eles me falaram que, provavelmente porque ele mexe muito, ele pressiona o cordão umbilical e pode ser que ele até tá segurando o cordão umbilical naquele momento. Por isso que ele diminui o fluxo, né? E aí diminui o batimento cardíaco porque a máquina consegue ler. Ele vai ser induzido porque eu tô com hipertensão, então eu tô com 38 semanas, amanhã faz 38 semanas, e ele vai ser induzido. Se ele virar, aí aqui também tem essa outra coisa, aqui no Canadá. Nos Estados Unidos eu não sabia disso, então não sei se era desse jeito também. Aqui, se a criança está sentada, está virada, eles tentam fazer manualmente virar, mas aí tem que ser no hospital, né? Se não der certo, o parto já é feito na hora, daí com uma cesárea. Se eles veem que não tem a opção de virar, se dependendo de se está com o cordão enrolado, daí vai direto, obviamente, para cesárea, né? Mas então, eu espero sinceramente que ele estava sentado até bem pouquinho tempo, bem dizendo, ele é muito sapeca. E ele virou, agora, na última semana, ele virou. Então, a princípio, eu vou fazer indução. Não vou precisar. Amanhã o médico vai ver se ele está direitinho na posição, se ele não se desvirou, porque, como ele mexe muito, é uma possibilidade que ele tenha se desvirado. E aí, então, daí teria que fazer o procedimento manual. Dizem que dói muito, né, esse procedimento, eu espero que não precise fazer, mas se tiver que fazer, a gente, enfim, né, a gente faz o que manda a gente fazer nessas horas, né? Assim como as meninas, vocês todas tiveram as experiências, a gente não sabe o que esperar, e tem que confiar neles, né, nos médicos mesmo. É isso aí. Quando vocês estiverem assistindo a esse episódio, com certeza o Lucas já vai ter nascido, e aí a Celiane pode escrever para a gente nos comentários como é que foi. Ai, legal. Sodré, e você, os seus 3 partos, como foram? Experiências bem diferentes uma das outras. Como eu comentei antes, na Inglaterra, eu achei interessante essa questão do preparo, né? É uma coisa que eu sempre recomendo: se prepare, saiba dos seus direitos e saiba o que esperar também. Acho que muito do parto é preparação psicológica, para quem escolhe o parto natural devido à dor, não tem como não doer, a não ser que você faça uma epidural e ainda assim depende da quantidade, né? A cesárea também tem suas dores, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre, como mulheres, se preparar, conversar sobre o assunto, tá bem aclarado para estar mais preparado para aquele momento. Então, com esses cursos que eu fiz, eu sempre tive um desejo de fazer parto natural. Meu plano era ser um parto natural, humanizado e, se possível, na água. Então, o bacana da Inglaterra é que no sistema de saúde pública, você, como eu comentei, tem alguns modelos que você pode escolher, tanto fazer um parto em casa, numa casa onde só tem parteiras e que tem os quartos bem humanizados, com banheiras, com muitos equipamentos para receber esse bebê, mas aí você não pode escolher a analgesia como epidural, outros tipos, porque aí precisa do acompanhamento médico. Você pode escolher ter no hospital também. Então, por um pouco de recomendação médica por um outro problema de saúde, eu decidi fazer num hospital, ele era mais longe da minha casa, era um hospital referência onde eu já estava sendo atendida por causa da fibromialgia que eu tenho.
E aí, lá eu poderia escolher entre fazer na área das parteiras ou na ala médica. Eu queria fazer na área das parteiras, porque eu queria fazer esse parto na água. Só que, como ali ela estava muito pequena, ela nasceu com 2,3 kg já de quase 39 semanas, né? Foi induzida. Então, por isso eu tive que fazer na ala médica. Então, foram 4... Comecei uma indução numa sexta-feira, fui internada no sábado, ela nasceu numa terça-noite. Então, foi um processo bem doloroso, bem diferente do processo de indução no Brasil. Ele é bem lento. E como ele não estava progredindo, no momento que eles furaram a bolsa, então progrediu rapidamente. E eu aguentei para não fazer epidural. Teve um momento que eu falava assim que eu não queria, mas chegou uma hora que eu já estava vendo estrelas, como a Ciliane, e eu falei assim, eu quero. Aí chamaram a anestesista e me perguntou, você sabe de todos os efeitos colaterais? Eu sei esse. Eu não quero mais, não vou assinar. E aí eu decidi não fazer com a epidural. Tem uma opção lá que é tipo um oxigêniozinho que você pode colocar, e que as minhas amigas falaram que você fica assim meio fora do ar, quase como uma droga. E eu queria experimentar isso, porque deve ser muito legal. Só que me causava muita náusea, não deu certo. Nenhum parto eu consegui usar o método do oxigênio como analgesia. Uma coisa que eu achei muito bacana também lá, que foi me explicado, questão do cordão umbilical, eu pedi para esperar pelo menos 2,5 minutos para fazer o corte, para que voltasse o máximo dos nutrientes para ela. Eu poderia também fazer a utilização do cordão umbilical, fazer uma coleta, aí você paga um valor especial se não for o hospital que você escolheu, que ele tem esse procedimento na área pública, para armazenar para um futuro, para uma doença genética, você pode utilizar. Então, no meu caso, eu pedi que regressasse, esperasse o tempo para que retornasse para o corpo dela. Eles pedem se você quer vitamina K, eles pedem se você quer fazer o parto da placenta, que é algo que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que você faz o parto, depois você faz o parto da sua placenta. Então, aqui no Brasil já é mais comum, logo eles te aplicarem uma injeçãozinha onde já expele a placenta, né? Então, essas foram novidades para mim nesse processo e que eu gostei de ter aprendido, de decidir, né, dentro daquilo que era seguro, do que poderia ser feito. E quando a Lia nasceu, embora ela nasceu muito pequena, ela já nasceu bem forte, então foi bem doloroso o parto normal, mas como a Celiane falou, passou, você já está bem, eu não tive pontos. No outro dia eu já fui para casa. Do boato foi tudo muito mais rápido. Eu queria fazer o parto de novo humanizado, fiz na ala das parteiras, só que bem nesse momento faltou luz no hospital, então tinha luz, mas não tinha geração de energia para aquecimento da água, então não pude fazer na piscina outra vez. Mas usei como bola, tem as paredes equipadas com ferros, onde você pode segurar, você pode escolher se quer fazer de 4 apoios, se você quer massagem, então acho que isso é muito bacana. Então ele nasceu bem rapidamente, assim, nasceu empelicado, só que como foi numa posição 4 apoios, eu não vi ele empelicado e meu marido estava tão fora do ar que não fez uma foto, infelizmente. As minhas bolsas nunca estouram, então acho que por isso eu tive essa experiência do parto empelicado. No Knox, começou tudo muito bem, só que como ele estava com a cabeça para baixo, mais virado, então eu tive mais dificuldade no final do parto, sofri mais, teve um momento que já tinha mecônio na água, então as parteiras estavam decidindo me levar para a ala hospitalar para decidir se tinha que fazer epidural e tentar puxar com fórceps ou uma cesárea. E nesse momento eu falei para o meu esposo, eu já estou com 10 de dilatação, estou aqui um dia todo, eu vou empurrar agora. Empurrei e elas tiveram que ajudar a virar a cabecinha do bebê para ele poder sair, e isso foi possível só porque não era o meu primeiro parto também. Então, foi uma experiência diferente da outra. Agora, com a Ana Flor, eu espero também ter um parto normal, então estou me preparando psicologicamente para as dores, espero não usar epidural, se possível. Mas eu gostei das experiências, embora o parto ele é doloroso, é uma experiência única que a mulher tem, e depois você realmente esquece da dor. Eu acho que dizem que a gente produz um hormônio, né? Falo, Deus é muito maravilhoso nisso, porque toda vez que eu estou fazendo parto, eu falo, eu prometo que não vou engravidar mais. E aqui estou eu, quando eu vou fazer o próximo parto, eu falei, eu prometi que ia doer, que eu não ia mais fazer, mas eu esqueci. Então, essas foram as minhas experiências, e depois espero poder contar uma experiência muito rápida e muito melhor nesse da Ana Flor para vocês. O que nasceu em pericardo? É quando a bolsa não estoura, o bebê nasce dentro da bolsa perfeitinho e depois ela estoura, ou os médicos eles precisam estourar a bolsa. Então, é bem raro de acontecer. No meu caso, teve essa
questão que foi rara e que aconteceu, mas meu marido estava passando um pouco mal durante o parto e ele não conseguiu fotografar, tanto que o bebê saiu, ele nem acreditava que eu estava ganhando o bebê, porque eu estava muito tranquila, andando, e quando eu falei assim, algo está acontecendo, já estava saindo meu bebê, eu estava em pé, então os parteiros lá têm muita experiência até nessa questão de vai nessa posição, não empurra tão forte, porque aí não machuca a mãe, não tem pontos, né? Então, ele não teve tempo de fazer essa foto e só ficou na memória dele e da parteira. E foi muito rápido, assim, do momento que eu comecei a sentir a contração para ganhar, foram só eu só empurrei 2 vezes e ele já nasceu. Então, o segundo foi muito rápido. Eu cheguei no hospital quase meia-noite, já com 8 de dilatação, e às 2 da manhã eu já estava com ele nos braços. Então, foi realmente, o segundo foi o mais fácil até o momento. Olha, todo mundo está dizendo que segundo é mais fácil. Eu espero que não seja diferente aqui em casa. Uma coisa que a Sodréia comentou do minuto para cortar o cordão umbilical, isso eu também tinha me falado já. Eu conversei com o meu médico lá nos Estados Unidos e ele anotou até, esperou 3 minutinhos para cortar o cordão umbilical, para a questão de que dá mais nutrientes. Ele explicou também que a questão de que o bebê saindo da barriga é uma transformação muito grande no entorno do bebê, e isso faz com que ajude também, né? E ele disse para quem tem menino é ainda mais aconselhado, só que não é uma coisa que se fala muito. Mas aqui no Canadá, eles já fazem isso. Então, eu fui falar com o meu médico, eu pedi para ele e tal, e ele disse, não, aqui a gente sempre faz assim. Então, achei legal, porque é uma coisa que a gente nunca ouve falar, né? Mas é super importante para os nossos bebezinhos. Uma coisa bacana que eu tenho ouvido de muitos amigos médicos aqui no Brasil, que o SUS ele é mais preparado para o parto humanizado até do que o sistema privado. E essa questão do cordão já é uma prática. Então, mesmo aqui bem no interior, eu já escuto aqui, hoje já tem as enfermeiras obstétricas, que normalmente fazem os partos, e já dão essa opção. E até também na questão das posições também, está ficando mais flexível. E hoje os hospitais, pelo menos aqui em Minas, né, porque eu sou de Santa Catarina, agora eu estou aqui em Minas, referência em partos humanizados são do SUS e não privados. Eu tenho achado isso bem interessante aqui no Brasil. Por isso que você tem que ter cautela ao escolher o médico aqui, porque se o médico é adepto a fazer cesariana, ele vai dar um jeito de encaminhar você para uma cesárea. E se ele já é preparado para um parto humanizado e tal, como foi a minha médica nos 2 primeiros partos, é outra história. O seu sogro é obstetra, é isso? Ele vai ajudar no parto? Você não chegou a pensar em fazer o parto em casa, não? Aqui no Brasil não, porque não é comum, né? E também pela questão até de assistência, né? Os primeiros minutos do nascimento do bebê, eles são essenciais para a qualidade da saúde dele e tudo. Lá na Inglaterra, a estrutura ela é diferente. Então, mesmo quando você faz em casa, tem uma ambulância à disposição, tem procedimentos. Como aqui no Brasil não é comum, e nem lá, na verdade, eu nunca tive o desejo de fazer o parto em casa. Quem tem me acompanhado no pré-natal é o meu sogro, ele tem mais de 50 anos de experiência, tem uma outra amiga que é obstetra, que também está me acompanhando, mas eu tenho conversado muito com ele que eu gostaria que uma das parteiras, se possível, uma das enfermeiras obstétricas, que me auxiliasse durante, se não tiver nenhuma complicação, né? Mas eu tenho essa vantagem de ter o sogro e os 2 cunhados médicos, então eu estou bem mimada aqui no Brasil. Olha só, muito bem assistida, que beleza. Pois é, os meus partos aqui foram tranquilos. O Rafael comecei a sentir contrações, então fomos para o hospital. E das 2 vezes eu já fui tendo dilatação. Assim, 2 meses antes já comecei a ter dilatação. Por exemplo, o Teodoro, numa sexta-feira já estava com 7 de dilatação numa consulta no consultório. E a doutora disse: olha, a única que tinha 8, mais que você, 1 hora depois já estava indo para o hospital. E eu era sexta-feira, e aí a gente combinou então de induzir, porque o Teodoro já estava muito grande. Domingo, então, eu estava sem contrações. Cheguei no hospital com 8 de dilatação, as enfermeiras ficaram impressionadas que eu já estava assim, plena, muito tranquila. Então, ela rompeu a bolsa para induzir o parto, porque o Teodoro já estava com 4 quilos, mais ou menos, na ecografia. E se fosse muito grande, seria mais complicado fazer o parto normal, como eu queria. Então, deu tudo certo. O Rafael, já cheguei com as contrações também, com dilatação, 9 no hospital, então foi muito rápido, mas eu pedi analgesia nos 2,
porque era uma dor assim que eu estava com medo que fosse evoluir e eu não fosse aguentar. E é assim, é 8 e 80, né? Você passa daquela dor insuportável para parece que você está numa nuvem e impressionante a transformação. Do Rafa foi um pouco mais complicado, porque eu não sabia como fazer a força por conta disso, mas o Teodoro já estava um pouco mais experiente, assim, foi mais tranquilo, e o Rafa foi, né, aquela posição tradicional do parto, que eu acho que eu tinha isso na minha cabeça, eu pedi que fosse assim. Eu estava num banquinho, eu pedi que eu fosse, então, para a sala de parto, e o Teodoro já foi na banqueta, o Thiago atrás de mim me abraçando, dando todo o suporte, foi emocionante, assim, e realmente ele nascendo, eu já tinha até um top no hospital para colocar ele junto dentro, assim, para ficar bem pertinho, né, pele com pele. O Thiago acompanhou os dois também, todos os procedimentos, depois de estarem comigo, assim, foi muito bonito, e agora vamos ver como é que vai ser o terceiro, mas também tô tranquila, tô confiante, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? Mas dependendo do pai, é claro, porque tem uns pais que desmaiam, já ouvi falar, mas eu acho que é importante e torço para que a Amanda tenha essa experiência no segundo baby, né? De ter o maridão junto, porque é bem importante, sim. Nossa, eu fico emocionada, assim, escutando vocês. É uma experiência completamente diferente, né? E Deus queira que aqui numa cidade maior eu possa ter uma experiência assim, né? Acho que é muito emocionante, assim, ter o seu bebê, né? E ter ele nos braços, a Gabi nos meus braços, mas realmente demorou muito, né? Do parto até o momento, assim. Tomara que seja diferente. Vai ser sim. E uma última pergunta, que é mais uma curiosidade. Vocês ganharam algum brindezinho do hospital? Porque eu adoro brindes. Então, no meu caso, vinha uma embalagenzinha assim que tinha o shampoozinho para bebê, já tinha. Claro, as fraldas eles fornecem também do nenezinho e tudo, mas tinha alguns itens, né? E também eles mandam logo aquele óleo de girassol para colocar no seio, por conta da amamentação também. E esses detalhes aí, mas o bebê ganhou alguma coisa ou não? Do hospital. Eu tive que comprar o fio da cesárea, né? Então, não tinha fralda, não tinha absolutamente nada, né? E até assim, óleo para passar no seio, eles nem sabem, tipo, nem me informaram que podia. Eu sabia porque tinha pesquisado, tinha, né? Não teve absolutamente nada. Eu tinha que comprar a faixa, porque eu não sei como é que é no país de vocês, mas aqui eles colocam eu não sei se é faixa, cinta, como é que chama isso? Para sustentar a barriga depois da cesárea. Então era um negócio apertado que tinha aqui, elástico assim, que fechava na frente, que eles te obrigavam a comprar também e colocavam isso depois, assim. Até assim, a cesárea, aqui eu tive, é diferente em outros lugares daqui, era os pontos abertos, não tinha aquela fita transparente que colocam hoje em dia. Então tinha que fazer curativo, passar uma pomada e tudo mais, assim, nos pontos, sabe? Igual, graças a Deus, eu tinha minha mãe comigo e eu também tinha pesquisado bastante sobre os cuidados. Então a gente teve um pós-cesárea dentro do possível. Eu não lembro com um trauma, assim, óbvio, né? Dói e tudo mais, mas eu acho que com uma pessoa que te apoia mesmo, que tá ali, te ajuda a levantar a criança, né? Tudo mais, eu acho que é uma coisa que dá para passar, né? Vocês tiveram, pelo que eu escutei, tudo parto natural. Não quero meter terror assim em quem tiver que fazer cesárea, né? A minha situação foi muito inumana, digamos assim, mas a cesárea em si, eu não tenho medo, assim, de fazer, se eu tiver que fazer de novo, sabe? Óbvio, ficar com aquela dor depois e tudo mais, mas tendo pessoas que te apoiem, eu acho que dá para superar todas essas adversidades, assim. Eu não sei como é que é aqui, me disseram que aqui no Canadá eles dão muitas coisas também, aqui, né? Mas, enfim, nos Estados Unidos eu até tenho uma roupinha que eles. Desculpa, agora eu não sei o nome. Que você veste o bebê, ele tem
um fecho, e aí você enrola ele, né? Para ele ficar com as mãozinhas mais para dentro, para ele se sentir como se estivesse no útero ainda. A Sofia ganhou Tipo um um daqueles. saquinho de dormir, assim. Isso mesmo. A Sofia ganhou um daqueles e eu guardei. Então, é uma das poucas coisas que eu ainda tinha guardado que o Lucas ia poder usar. É verdinho, e daí né, ficou bem neutro, assim. Eu fiquei feliz de achar isso nas coisas que eu trouxe junto, né? Então, claro, uma menina e um menino, então não tem tanta coisa que ele pode usar dela, mas isso é uma das coisas. A gente veio no hospital. Lá nos Estados Unidos, como é particular, e realmente tudo é muito caro, eles cobram bem, né? Tudo que eles cobram. Eles deram uma bolsa térmica com o nome do hospital, aí deram fraldas também, deram tipo lanolina, vaselina, essas coisas assim, né, para passar no bebê. Tinha também um negócio aquele, eu também não sei o nome, desculpe, para tirar para o narizinho, né, para ajudar na respiração, que me Aspirador disseram que era. nasal. Como que é? Aspirador nasal. Aspirador nasal. Aqui é saca-moco. Tira ranho, sei lá. Eles deram e me falaram assim, ó, nem compra isso, porque o do hospital é o melhor. O que eles forem te dar é o melhor que tem. E realmente, eu nunca comprei, e era o que eu usava na Sofia até muito tempo depois. Era muito bom. Mas eles deram mais coisas, mas eu no fim nem me lembro mais agora de tudo que deram. Mas o que me chamou a atenção é que agora eu encontrei a roupinha, ele tem o nome do hospital, só bordadinho, assim, da cor bem sutil, da cor da roupinha, né? Então eu falei, isso aqui eu não lembrava que eu tinha ganho do hospital mesmo. E lá eles botam a roupinha no bebê, tem uma toquinha e tal, mas isso fica no hospital, eles não deixam você levar para casa. Mas durante o período que você fica no hospital, o bebê vai ficar usando a roupinha do hospital, no caso, né? Então, se for menino, aí a toquinha tem os detalhes azuis, se for menina, é detalhe rosas. Então, essas coisas assim. Mas eu espero, já me falaram que vai vir bastante coisa, eu espero que seja assim mesmo. Facilita, né? Essa é a terra do tio Sam. Você paga, mas recebe. E lá em Londres, Sodreia? Dali, assim, eu recebi, mas são aquelas amostrinhas grátis, né, de gelzinho, de fraldas. Então, você ganha um material até para pós-parto, para você ler. E junto tinha essas miniaturas, né? Dos meninos, eu não me recordo, eu acredito que só foi o dela que eu ganhei. E uma coisa interessante que eu acho que a Celina comentou é que lá não é comum. Hoje no Brasil também não se dá mais o banho pós-parto, né? O banho no bebê é pós 24 horas, pelo menos no SUS, né? Mas lá não dá no hospital e normalmente se recomenda dar o primeiro banho só após cair o cordão umbilical, porque as brasileiras ficam desesperadas, como é que você não vai banhar o bebê? Também não é recomendado usar sabonetes, esse tipo de coisa, que também eu fiquei um pouco chocada, mas depois eu entendi, por causa da questão de não deixar a pelezinha do bebê seca e nada. Não é recomendado lá, eles não falam para usar o álcool 70% no umbigo, só de secar direitinho, deixar sempre bem sequinho. Não coloca as faixinhas, então aqui eu tenho ouvido das vovós, você já comprou as faixinhas para o umbigo? Eu acho que hoje em dia também aqui não é muito comum, né? Mas tem essas pequenas nuances e diferenças, assim, às vezes um pouco culturais e às vezes de recomendação até das vovós, que varia, né, de família para família. Muito interessante saber desses detalhes. Aqui, inclusive, tem umas que lembram da moedinha. Coloca uma moedinha para empurrar o umbiguinho e pressionar ainda mais a faixinha. Algumas tentam, mas a mulherada atualmente já não embarca mais nessa. Mas são questões culturais mesmo. Coisa que eu esqueci, que eu também ganhei, foram os absorventes porque a gente falou só das coisas para os bebês, né? Mas eu também ganhei os absorventes, era tipo uma calcinha, na verdade, como se fosse uma fralda quase, né? Então, para trazer para casa. Não me lembro qual quantidade que era, mas isso também é bem útil, né? Porque a gente por um tempo depois. Aqui tinha que comprar isso também, incluso na saída do... Amanda, eu sinto muito pela tua experiência.
Mas assim, eu ouvi falar muito bem de Buenos Aires, e até estava pensando, eu tenho uma amiga que é médica, ela teve o bebê na Inglaterra, ela mudou há pouco tempo de volta para Buenos Aires, depois eu vou te dar o contato da Maria, ela é médica, e a família toda é médica. Às vezes pode te ajudar de alguma maneira também. Com Ai, certeza. tomara que sim. Primeiro tem que engravidar igual, né? Tô aqui procurando gineco, vou começar a provar agora esse semestre para fazer acompanhamento, mas nossa, assim, espero que a realidade seja bem diferente. É uma cidade bem maior, né? Com condições bem diferentes, né? Esperamos Não, lá no todas que interior sejam. era, nossa, assim, eu não podia nem comer depois do parto. Eu tinha que comer só fruta fervida e verdura fervida. Caramba! Que coisa. Mas Isso é uma você coisa que eu sabe. até queria comentar, que eu acho diferente, porque não tem aquela história da mãe que não pode comer um tanto de coisa. Na Inglaterra, eu ganhei bebê à noite, de manhã, o café da manhã tinha bacon, ovos, feijão, que é o café da manhã. Falei assim, isso aqui não vai dar gases no bebê? Era um café. E aí eu estava morando comigo uma amiga nigeriana, ela morou 3 anos comigo. Eu cheguei em casa, ela falou assim, sua mãe não vai fazer sopa de pimenta para você? Hã? Eu nem como pimenta. As mães não recomendam pimenta durante. Ela falou: não, na Nigéria, quando chega em casa, a primeira coisa que a mãe serve é uma sopa de pimenta. Eu falei assim, gente, é muito diferente. Aqui teve uma papinha de ameixa para o organismo, o intestino funcionar e tal, no hospital. Muito interessante o nosso papo aqui sobre o parto. Esse foi o 2º episódio e vocês estão todos convidados para o 3º episódio, onde nós vamos falar do pós-parto, criando filhos em outros países e aqui no Brasil. E a gente convida vocês para participarem conosco também. Se ficou ainda alguma dúvida sobre os partos, por favor, escrevam nos comentários que, na medida do possível, nós vamos ir respondendo. Agradecemos muito a companhia de vocês conosco nesse 2º episódio e vemos vocês no 3º episódio também. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Até mais.